O Brasil vai enfrentar a Colômbia no dia 25 de março e a Argentina no dia 28 de março. E com isso, a convocação está chegando e deve ocorrer no dia 28 de fevereiro. Decidi, então, trazer 5 possíveis novidades na lista do Dorival Júnior. 5 jogadores que ainda não foram convocados pelo técnico desde que ele assumiu o comando da seleção brasileira. Lembrando que não é aqui muito opinião, é mais na base do que o Dorival tem apresentado na seleção, das crenças dele, daqueles jogadores que ele já demonstrou que confia ou não, e claro, trazendo o momento daqueles jogadores que estão por fora, que ainda não foram chamados pelo Dorival Júnior. Então, sem muitas delongas, começando aqui pelo primeiro nome que eu acho bem possível de estar na lista, é o de Hugo Souza, goleiro de 26 anos do Corinthians, que, cara, tem sido um dos melhores goleiros disparados do futebol brasileiro, tem demonstrado cada vez mais evolução, foi revelado pelo Flamengo, teve uma passagem em Portugal, voltou para o Corinthians, pegando muito, defendendo pênalti, sendo o melhor jogador do Timão em várias partidas. E aí, só para vocês terem noção de alguns números, eu fui olhar qual o percentual de defesas dele no último ano, nos últimos 365 dias, e foi de 80% de defesas defendidas. Ou seja, a cada 10 chutes, o Hugo Souza tem defendido 10. É uma média espetacular. No Campeonato Paulista, ele é o segundo goleiro com mais defesas por jogo, com 4. Então ele continuou mantendo o nível do ano passado. E aí a gente entra também no aspecto da concorrência. Por que eu acho que o Hugo Souza pode ser um nome a aparecer nessa lista? Não acho que o Dorival vai abrir mão do Alisson e do Ederson, apesar de que o Ederson tem passado por alguns problemas físicos, algumas falhas, e dentro disso, o Hugo Souza, para mim, ao meu ver, concorre com alguns nomes. O principal deles é o Bento, que saiu do Atlético Paranaense e foi para o Al Nassr. Não sei até que ponto o Dorival vai pesar essa decisão do Bento. Todo o apelo que tem tido o Hugo Souza, acho que entre os goleiros ele é a maior possível novidade na lista do Dorival. O próximo nome na lista é o mais plausível de estar, e eu diria até que é uma obrigação do Dorival Júnior convocar ele. Estou falando de Wesley, lateral direito de 21 anos do Flamengo. É um absurdo que esse cara tá jogando, e de todas as formas, defensivamente, atacando, ele tem evoluído muito. Hoje é o melhor lateral direito do futebol brasileiro, sim, disparado, e não é de agora, de 2025, 2024 ele terminou o ano em alto, fez excelentes jogos contra o Atlético na final da Copa do Brasil, se destaca muito nas conduções de bola, impressionante a velocidade que ele consegue progredir em campo com a bola. É um jogador que tem uma característica que o Brasil precisa na lateral direita, precisa abrir mão do Danilo, e não sei se o Dorival vai fazer isso. Inclusive eu acho que a dupla que o Dorival vai convocar é o Danilo e o Wesley, o que é um erro, ao meu ver, mas eu vou deixar para abordar isso em outros vídeos mais para frente. Inclusive vai ter um especial agora de vídeos falando sobre convocação, o próximo vai ser sobre quais jogadores não podem faltar na lista do Dorival, depois a minha convocação e depois qual eu imagino que vai ser a lista do Dorival, e claro, depois também que surgir a convocação a gente faz uma análise. Mas voltando aqui pro vídeo de hoje, o Wesley é um baita lateral, é um nome eu acho que até assim, indiscutível hoje numa seleção brasileira, pela qualidade que ele tá jogando. O número dele, você vai pegar lá num site de estatísticas, cara, você compara com outros laterais direitos, ele se destaca em tudo, tanto os números ofensivos quanto defensivos, interceptação, progressão com bola, passes verticais, é impressionante. O Wesley também tem características, por exemplo, de defender aquela bola cruzada que muitos laterais têm dificuldade. O Wesley é bom nisso, e ele é jovem, né? Tem potencial para evoluir ainda mais até a Copa de 26, então eu diria que hoje o Wesley é presença obrigatória, e desses 5 aqui, eu acho que ele é disparado o que tem mais chance de aparecer. E aí você tem alguns concorrentes, como eu disse, o Danilo, o Wanderson, o Dodô e o Ian Couto, mas assim, eu tenho muita confiança de que o Dorival vai convocar o Wesley, e provavelmente o outro lateral vai ser o Danilo. Como eu disse, eu acho que é um erro. Mas enfim, o Wesley, merecido demais, tá jogando muito, e muito provavelmente vai ser a grande novidade da lista do Dorival Júnior. Lembrando aqui que são nomes que não foram convocados pelo Dorival Júnior, mas eles podem ter sido chamados por outros técnicos. É o caso do Caio Henrique, lateral esquerdo de 27 anos do Mônaco, que também é uma possível novidade na lateral esquerda. E eu explico por quê. Não acho que o Dorival confia muito no Caio Henrique, até porque o Dorival já demonstrou que gosta muito de jogadores que estão em excelente forma nos clubes, ou seja, são titulares indiscutíveis, estão em ótima forma, e não é muito o caso do Caio Henrique, porque o Caio Henrique ele tem alternado muito entre titular e reserva. Só que pela carência da posição, acho que pode acabar sobrando pro Caio Henrique.
Por quê? O Abner, que foi o titular da seleção na última data FIFA, virou totalmente reserva no Lyon. E se o Caio Henrique alterna em titular e reserva, o Abner tem tido pouquíssimas oportunidades como titular, tem sido reserva do Tagliafico. Então, você exclui um nome. O Wendel passou muito tempo sem jogar no Porto, veio para o São Paulo agora e vai precisar de um tempo ainda para retomar o nível. Você tem ainda Ayrton Lucas, que já foi convocado também, reserva no Flamengo, tá até jogando agora com a lesão do Alexandre, mas não tem condição de ser convocado para a seleção brasileira. Sobram, para a concorrência do Caio Henrique, o Guilherme Arana e o Alex Telles. Confesso que ainda não tive muita oportunidade de acompanhar o Telles esse ano, vi alguns jogos só, e o Botafogo também tá uma bagunça, sem técnico, então tá difícil fazer uma avaliação mais fria do Alex Telles, mas é um cara de confiança, já disputou a Copa do Mundo, não acho nenhum absurdo convocar. E o Arana não está muito bem desde o final do ano passado. O Atlético tá até muito bem defensivamente em 2025, o Arana não tem comprometido, pelo contrário, mas eu acho que para uma seleção brasileira, o Caio Henrique agregaria muito mais. E dentro disso, não acho impossível o Dorival buscar um lateral que tenha mais capacidade de jogar por dentro, com mais passes progressivos, algo que o Arana não tem oferecido muito. É um lateral que pode fazer a base e, ao meu ver, é o que melhor tem um encaixe com o Vini, e o Vini muito provavelmente vai ser o nosso ponta esquerda. Um ataque muito rápido, que vai precisar de jogadores para fazer a bola chegar. Não acho que a gente precisa de mais um lateral para fazer o corredor, a gente precisa de um lateral para jogar por dentro. E nesse sentido, o melhor lateral à disposição nesse momento é o Caio Henrique. Ele teve dificuldades no questão física na última temporada. Nessa, o treinador tem optado muitas vezes por deixar o Caio no banco, mas assim, depende muito, cada jogo ele é titular, e ele entra, aí ele fica só no banco, então tem rodado muito, mas as atuações que eu vi do Caio foram boas, apesar que eu acho que ele ainda sofre, pelo que eu pude acompanhar, a principal fragilidade dele tem sido a transição defensiva, tem tomado algumas bolas nas costas, e eu acho que ele pode evoluir ainda nesse sentido, mas nada assim muito comprometedor também. E é um número que me chamou bastante atenção, é que eu fui olhar os números da Ligue 1, que é onde o Caio Henrique joga, do campeonato francês, e o Caio Henrique é o segundo jogador de todos assim, que disputam competição com maior percentual de dribles certos, beira na casa dos 90%. Então, é um jogador com muita capacidade técnica, já foi um meio-campista e, enfim, acho que por todos esses motivos, ele pode sim ser uma novidade que, inclusive, me deixaria muito satisfeito se o Dorival fizesse, mas não sei se o fará. A maior possibilidade ali vai ser mesmo Alex Telles e Guilherme Arana, mas não descarto a possibilidade também do Caio Henrique por todos esses motivos que eu já falei. Nosso quarto nome aqui, quem acompanha o canal já tá sabendo que esse aqui não pode ficar de fora da próxima convocação. Tô falando de Matheus Cunha, atacante de 25 anos do Wolverhampton. Esse cara tá jogando uma barbaridade na Premier League. Ele é o 7º maior artilheiro da competição, com 12 gols em 24 jogos, jogando em um time que tá brigando para não cair. Na temporada ele tem 13 gols e 4 assistências em 26 partidas, ou seja, a gente tá falando de 18 participações em gols em 26 jogos. Pode jogar como um falso 9, um falso ponta, digamos assim. Por exemplo, o Vini tá mal, tira o Vini e coloca o Matheus Cunha ali para fazer a falsa e põe um lateral para espetar mais ali na esquerda. Ou o Matheus Cunha pode jogar até como um meia. E ele tem uma característica que falta muito nessa seleção brasileira. Por quê? Porque o Vini acaba sendo um jogador muito associativo em alguns momentos. O Rodrigo também. Se o Neymar for, a mesma coisa. Se você coloca o Rafinha, o único desses atacantes que a gente tem mais profundidade. O Savinho também recebe muito a bola no pé. Então, por mais que o Savinho e o Vini sejam jogadores muito rápidos, eles têm essa característica não de atacar o espaço o tempo inteiro, mas de esperar a bola, não esperar a bola no pé, mas eles têm essa preferência de receber e ir pro 1 contra 1. E aí, muitas vezes na seleção, falta quem ataque esse espaço, e o Matheus Cunha pode ser esse cara. Além disso, a gente tem tido dificuldades para encontrar um centroavante. Não acho que o Matheus Cunha seja esse cara, não é isso. Ele pode ser um falso 9, digamos assim, mas a gente já teve o Rodrigo nessa posição, até o Rafinha já jogou um pouco mais por dentro, o Neymar pode fazer esse falso 9, e o Matheus Cunha é mais uma opção. Por tudo que ele tem feito na temporada, com dribles, assistências, a qualidade que ele tem tido de finalização, de domínio, é um cara muito técnico, ele merece estar na próxima convocação e acho que tem muita chance sim, porque não tem grandes concorrentes. Se a gente for pegar aqui os atacantes, você não vai ter tantas opções e ele pode fazer mais de uma função. Então, um cara que para você ter no banco e poder oferecer algo diferente para uma seleção, principalmente que está sofrendo muito com esse ataque ao espaço no último terço do campo,
acho que é uma excelente opção e eu acho que o Dorival vai acabar olhando para ele sim, porque é um cara que está se destacando muito na Premier League, que é um campeonato muito difícil. Mas enfim, não vou estender muito aqui sobre o Matheus Cunha, vou deixar aqui no card para vocês assistirem com maior profundidade o quão boa tem sido a temporada do Matheus Cunha. O nosso quinto nome é o de Yuri Alberto, de 23 anos, do Corinthians. Pô, Samuel, mas Yuri Alberto, meu Deus do céu. Calma, mais uma vez, vou retomar lá o começo do vídeo. Não é o que eu quero, é o que eu acho possível de acontecer. E, cara, a gente sabe como é que funciona. Começa a fazer gol no time grande, no futebol brasileiro, se destacar, e o Brasil precisando de um camisa 9, para chamar o Yuri Alberto é muito fácil. Então eu acho que de todos os centroavantes aí que a gente tem à disposição, a maior possibilidade da gente ter uma novidade, digamos assim, é o Yuri Alberto. Tem um outro também, que é o Marcos Leonardo, só que, mais uma vez, eu não sei o quanto o Dorival está olhando para a Arábia Saudita. O Marcos Leonardo é um dos artilheiros lá do campeonato da Arábia, mas não sei até que ponto que ele está olhando para isso. E aí o Yuri Alberto, ele surge como opção, por quê? Porque a gente tem o Richarlison machucado, o Evanilson, que estava muito bem, se lesionou, o Pedro, que seria o grande nome para essa seleção, para ser o camisa 9 centroavante, também se lesionou. Então o Yuri Alberto, ele concorre aqui, principalmente, vamos ver, com o Marcos Leonardo, com o Endrick, que ficou de fora da última convocação, e o status dele no Real Madrid não mudou muito, apesar dele ter tá entrando um pouquinho mais, ao meu ver, mas não sei se o Dorival vai voltar a chamar ele. E o Igor Jesus. Só que o Yuri Alberto, ele tem uma característica mais próxima, por exemplo, com a do Marcos Leonardo, com a do Endrick, que é de atacar o espaço. Não é aquele centroavante que a seleção precisa tanto, que é aquele pivô. Acho que o Yuri Alberto também concorre com o Matheus Cunha. Dificilmente eu acho que a gente vai ter os dois nomes, porque provavelmente o Dorival não vai convocar o Matheus Cunha como um ponta ou como um meio, ele vai convocar como um falso 9, e aí vai sobrar pro Yuri Alberto. Mas eu acho que pode ser um dos dois, as possíveis novidades. E o Yuri Alberto, só para falar aqui um pouquinho das credenciais dele, ele fez 31 gols e deu 7 assistências em 57 jogos na temporada passada, e são 3 gols em 9 jogos na atual. Eu, na minha opinião, não convocaria o Yuri Alberto. Eu acho que a gente tem opções melhores. O próprio Endrick estaria na frente. Acho que o Marcos Leonardo. Eu acho que o Yuri Alberto é o menos técnico de todos esses, mas não descarto mesmo a possibilidade do Dorival convocar ele. E aí um bônus para você que ficou até o final, vou falar rapidamente aqui sobre a outra possível novidade, que é o Neymar, porque o Neymar ainda não foi convocado pelo Dorival Júnior. Pasmem, em um ano de trabalho quase do Dorival, ele ainda não pôde contar com o principal jogador, e agora com a volta dele para o Santos, possivelmente a gente vai ter também a convocação do Neymar para a seleção, mas eu acho que vai depender muito ali de uma conversa entre o Dorival e o Neymar, se os dois vão entender que é o momento certo, se o Neymar já vai entender que pode contribuir para uma seleção brasileira, mas eu acho que é muito difícil o Neymar não se lesionando, e não vai acontecer, bater até aqui na mesa, o Neymar muito dificilmente vai ficar de fora da próxima convocação da seleção brasileira. E entre os jogadores que ainda não foram convocados, eu acho que existe alguma possibilidade também do Dorival chamar o Lucas Perry, que ele concorre com o Hugo Souza, o Carlos Augusto da Inter de Milão, mas que é reserva, então entra naquilo que eu falei. A gente tem 2 volantes também que estão jogando muito, mas eu acho que pela concorrência é difícil, que são o Gabriel Sara e o Andrei, e o próprio Marcos Leonardo. Acho muito difícil que a gente tenha algum nome assim que ainda não foi chamado pelo Dorival Júnior, fora esses aqui que eu disse. Quero saber a sua opinião. De todos os jogadores que ainda não foram convocados pelo Dorival Júnior, qual é o mais possível dele chamar para os jogos contra Colômbia e Argentina? Deixa aí nos comentários, e se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal, para esse vídeo atingir mais pessoas, e também você é muito bem-vindo para se inscrever aqui para receber mais conteúdos meus no dia a dia. Fico por aqui, um abraço, até a próxima.